ver isso. E aí eles voltaram toda que tinha pro meu lado, entre os irmãos. Aquela coisa chamada aquela distância que existia de um irmão para o outro virou para o meu lado. Desculpa a expressão, me parecia que eu era, desculpa a expressão, parecia que eu era uma descarga deles, sabe, descarregando tudo em cima de mim. E eu me sentia, quanto mais pequeno, sabe, com aquilo ali. E aí, em cima de tudo isso aí, eu falei, vou buscar alguma coisa. Porque quando eu falei a dança, eu ia com uma namoradinha que eu tinha, assistir aula de clássico dela, e aí, quando eu comecei a perceber que isso estava me fazendo mal, não a família, mas a perseguição deles, antigamente se chamava bullying, né? Era uma situação muito de bullying. E aí eu comecei a intervir e ver que o que eu queria não era estar sofrendo com eles, porque, na verdade, eu comecei a perceber que eles não tinham felicidade, porque a felicidade não era uma felicidade, o interesse deles era totalmente destruir. E aí eu comecei com essa menina, comecei a fazer a primeira aula de dança, de jazz, aí foi no Rio de Janeiro, isso foi muito difícil, muita perseguição, mas mesmo assim comecei a fazer aula com ela. Depois de 6 anos que eu estava fazendo aula com ela, ela sofreu um acidente e ficou numa cadeira tetraplégica. E aí eu prometi, eu tinha mais um motivo para mim poder, eu era jovem, mas eu já pensava que de repente eu podia estar casando com ela. Mas a partir do momento que ela foi para uma cadeira e ficou paraplégica, aí foi uma força muito maior de continuar e provar, não para as pessoas, aí eu estava provando para mim mesmo quanto eu tinha amor. O que eu sentia, por não poder fazer mais nada por ela, nós saímos, passeávamos, tudo. Aí eu comecei a me dedicar na dança. E assim foi a minha bagagem dali, dança. E aí veio um outro lado, meu pai, o meu filho. Aí vem aquela história, naquela época, um negro fazendo dança, como vocês veem aí, era aquela coisa, é viado, desculpa, é viado, não. Aí veio aquela coisa chamada perseguição do meu pai. Aí os amigos do meu pai falaram assim, seu filho está ficando viadinho, né? Está fazendo dança, indo para academia e tal. E aí começou aquela coisa que começou a mexer comigo, outro bichinho. Eu falei, bom, e quanto mais eu me controlava, mais perseguição vinha. E em cima de tudo isso, eu respondi a sua pergunta. Continuei com a dança e tal. Aí fui fazer teatro, da dança fui fazer teatro. Uns tempos da minha vida, fiz parte de um grupo de modelos negros lá do Rio de Janeiro. Fiz alguns trabalhos de televisão na época. Existia uma coisa chamada beleza, né? Era uma beleza musculosa, aquela coisa assim. Aí malhei, fiquei um pouquinho bem cheinho. E aí ali eu comecei a fazer parte de eventos e tal, fiz alguns trabalhos de televisão. E foi muito bacana. E é aquela coisa, dar a volta por cima e quanto mais você poder provar para as pessoas o quanto elas são felizes te vendo e te aplaudindo. Valeu. Da hora. Mais alguém mais? Alguma pergunta? Chama. Eu queria que você falasse um pouco da frase, expressão, conceito do nome do livro. Olha só, vamos assim dizer, nós como negros e algumas pessoas que são brancos, alguém quando encontra um branco fala o alemão, né? Isso não é alemão, não. E quando encontra um negro, vem um negão, sabe? Isso é uma coisa que fere não ao negro nem ao alemão, fere a eles mesmos. E aí é aquela coisa, quando eles falam isso, eles não pensam, tá ali, o pensar sem medo. Por quê? O pensar sem medo é encarar o seu íntimo, o seu ego, o seu id, o seu super id. Desculpa que eu fiz um pouquinho de
de umas aulas assim, meio sensoriais, ligado ao... Eu precisava fazer esse tipo de coisa chamado psicologia, que nem eu falei. A dança estava completando a minha matéria, mas eu precisava conhecer mais o meu interior. Foi aí que eu fui fazer um pouco de psicologia, não me formei, mas assim, então, quando o negro, ele, sabe, dói muito, não para o negro, para eles, porque eles ficam incomodados, mesmo eles perseguindo o negro, mesmo eles perseguindo o branco, incomoda eles, porque a cor é aquela coisa, preto é cor e negro é raça, sabe? Então, esse tipo de coisa. Por isso, o pensar sem medo. O que é o pensar? O pensar é uma maneira de fazer bem a si próprio. O pensar sem medo, quando você tem a certeza de você fazer bem a você mesmo, você já está pensando sem medo. Porque aí nada te atrapalha. Que nem eu falei para uma menina, é aquela coisa. Se conhecer não é buscar as pessoas, se conhecer é buscar em você mesmo, sabe? É você ter os seus 5 minutos no seu quarto e você poder conversar com o seu íntimo. Ou seja, alguém vai falar, tá ficando louca? Não, estou falando comigo mesmo. Porque o homem, o ser humano, muitas vezes, ele esquece um pouco de falar com ele mesmo. E muitas vezes ele desabafa coisas com uma pessoa que fala que é amigo, ele conta coisas. Aquele amigo vai e conta para outro. Aí, como diz meu pai, quem conta um ponto, aumenta um ponto. Entendeu? Então, por isso, a maneira do pensar sem medo. É aquilo. Nunca joguem a espiritualidade de vocês. Busquem quanto mais se conhecer, sabe? Entrar dentro de vocês mesmos, fazer uma introspecção do que é ser você. Por que você está no mundo? Por que você está na terra? O que você fala? O que você deixa de falar? É aquela coisa. Nunca dê as costas. Não diz do inimigo, não. Aquela pessoa que diz que é seu inimigo, traz ela para perto de você, abraça ela, sabe? Se possível, toma café com ela, almoça com ela, traz ela para perto de você. Que aí você vai estar resgatando o pensamento dela, às vezes, entendeu? E aí vem a palavra, o pensar sem medo. Deu para entender? Então, se alguém quiser Mais alguém? fazer Mais uma pergunta? enquanto a garganta estiver dando, você começa. Aqui. Eu tava apontando mesmo. What's your name? What's your name? Eu tava apontando mesmo pra ele, que os dois estavam. Mas gostei do seu sorriso. Ah, obrigada. Você tem uma pergunta lá dentro do seu íntimo, que está lá quente, dentro do seu íntimo. Depois eu faço. Olha só, viu? Sim. Quem vai perguntar aí? Eu queria que você falasse um pouquinho, por favor, sobre a coreografia que você... São sentidos leves, são sentidos alguma coisa leve, alguma coisa meio pesada, alguma coisa meio bruta, alguma coisa meio espiritual, porque nós, quando fazemos movimentos, é uma coisa que alguma coisa toca, é uma coisa chamada emana. Quando toca, você não tem como fugir, não. Vamos assim dar um exemplo. Muitas das vezes a pessoa, existe alguém que tem uma espiritualidade. Todos nós temos uma espiritualidade, espíritos e guias que nos regem. Todos nós temos. Aí vem aquela coisa. Tem pessoas que não aceitam. Eu não aceito Exu, não aceito Ogum, não aceito Caboclo. Não. Todos nós temos essa coisa, no bom sentido, chamada espiritualidade dentro de nós. É isso que nos rege, é isso que nos emana. Abaixo do Criador, aqui na Terra, quem não é quem manda, mas quem nos rege são essas espiritualidades. Por isso que eu falo, se procurar, se conhecer, faz parte dessa coisa chamada espiritualidade. Agora, voltando à pergunta, são movimentos ao mesmo tempo que leves, movimentos brutos, para poder, algumas pessoas poder entender, identificar, porque esses movimentos que eu fiz aqui, totalmente fora do que eu estudei, está tudo no livro. Está tudo no livro. São bagagens, porque ali eu falo que é livro de poesia, mas de poesia é bem pouco. Ali tem coisas ali que fala sobre o interior. A consequência etílica, o homem quando bebe, e que tudo. Eu falo no poema ali, falo da mulher
Quem é que se preocupa em fazer um livro de poesia e fala da mulher? Entendeu? A mulher que bate, a mulher que acaricia, a mulher que recebe um sêmen, a mulher que às vezes treme, a mulher que excita, a mulher que exercita, sabe? Tudo isso. É um pedacinho de coisas que está no livro ali. Uma homenagem que eu faço à mulher. Tem pessoas que quando pegam o livro que vai estudando, que legal, alguma coisa fala de mulher, vou levar para minha mãe também, sabe? Para minha esposa. Porque eu tive a capacidade de, não de pensar, mas de entrar dentro do dia a dia. O que está ali comigo é coisa do dia a dia, só isso. De consequência ética, aquele lorde opulento que bebe e com seu poder de ter bebido sobre diplomacia. Entendeu? Às vezes, porque lorde opulento, às vezes o camarada não te dá um bom dia, ele bebe, ele vira um doutor, ele fala bonito, ele fala alto, ele grita, ele cresce. Aí ele vira um lorde opulento, entendeu? E aí tem coisa, eu acho. Aquela coisa, a gente escreve e às vezes esquece de coisas, minutos de alegria,